Dinheiro e o fim do mundo. Então aí dois temas que realmente no campo religioso despertam curiosidade. Olá, seja bem-vindo, aqui nós estudamos a Bíblia. Estamos agora no Evangelho de Lucas, no capítulo 21. Nós estamos estudando Lucas desde o capítulo 1, verso 1. Assim fazemos aqui nesse canal, estudo continuado. Pegamos um livro da Bíblia e estudamos o livro todo. Nesse momento, já temos aqui no canal o Evangelho de Mateus, Marcos e de João completos. Nesse momento da história de Lucas, Jesus está onde? Ele está dentro do templo em Jerusalém. Uma construção gigantesca, suntuosa, feita em diversas camadas, diversos perímetros, em torno do templo original, que era uma construção pequena. Mas naquela época já tinha quase um bairro, como chamado de o templo. Lá está Jesus ensinando as pessoas e sendo muito confrontado também por pessoas da religião que viam em Jesus uma ameaça, né? A casa era dele, foi feita para ele, mas os que cuidavam da casa viam o dono da casa como uma ameaça. Lá nesse templo, haviam diversas caixas espalhadas para que as pessoas pudessem colocar suas ofertas. Essas ofertas eram destinadas à manutenção do templo, a pagamento de despesas e uma série de coisas. Era um costume muito antigo em Israel. E aí, vêm pessoas ricas e colocam suas ofertas. Nós lemos lá no capítulo 21, verso 1, que Jesus olhou e viu os ricos colocando suas contribuições na caixa de ofertas. E viu também uma viúva pobre, colocando lá 2 moedinhas. E o Senhor falou que a viúva deu mais do que todos os outros, porque ela deu tudo o que ela tinha e os outros deram sobra. A ideia é que essas pessoas ricas que naquele momento ali depositavam, elas tinham tanta riqueza que aquilo que elas davam, ainda que para fins humanos fosse bastante coisa, não demonstrava da parte delas qualquer esforço para ajudar o templo. Não era esforço, era uma sobra. Tinha tanto que aquilo ali não fazia diferença. Já aquela viúva, não. Aquilo era muito esforço para ela. Então o Senhor estabelece ali que existe uma realidade espiritual por trás da oferta, que é o esforço. O Deus tem tudo e de nada ele precisa. As ofertas são para o serviço que nós prestamos. Nós humanos prestamos serviços e as ofertas são para isso. Então o templo era isso, né? Lá haviam os levitas, haviam os sacerdotes, haviam os guardas do templo. E aí então essa viúva foi ela que deu a grande oferta. Por quê? Por causa do esforço. E aí esse templo naquela época ele já era assim realmente uma construção de chamar a atenção. Os relatos de época dão conta que se tinha, por exemplo, pedras do templo que um único bloco de mármore tinha 18 metros de comprimento. Haviam lá até decorações em ouro, havia uma vide, né, uma planta que dava uvas, né, uma réplica em ouro dentro do templo. Haviam peças realmente belíssimas lá. As próprias peças sagradas do serviço santo já eram peças belíssimas, como por exemplo o candelabro sagrado, ele era feito com uma quantidade que hoje se calcula que seria equivalente a 35 quilos de ouro. Uma peça belíssima também. Então o templo realmente era um lugar que chamava atenção, né? Um lugar enorme, quase um bairro. E aí os discípulos estavam olhando aquilo tudo, né? Porque também acompanhavam Jesus e comentaram da beleza do lugar, dos adornos, das pedras. E o Senhor falou, olha, vai chegar uma época que não vai sobrar pedra sobre pedra. E aconteceu, né? Quando os romanos invadiram, tinha até uma lenda entre os romanos que os judeus escondiam ouro entre uma pedra e outra. Então eles separavam as pedras, mesmo que uma parede fosse derrubada, eles separavam as pedras para ver se achavam ouro. Curiosamente, em alguns lugares eles acharam, porque houve um grande incêndio em torno do templo e algumas coisas da decoração de ouro derreteram. E aí eles tinham a ilusão que era um ouro escondido entre as pedras, mas não era o derretido da decoração. E aí isso ampliou, né? Espalhou a história, então eles foram cada vez mais separando as pedras em busca de ouro. E assim não sobrou pedra sobre pedra. Só para sua curiosidade, o que tem lá hoje chamado Muro das Lamentações não era uma parede do templo. Ele era uma parte do muro externo que contornava aquela área do templo. Tá? Então realmente o templo não sobrou nada. E o Senhor fala isso e os discípulos têm uma curiosidade natural. Senhor, quando é que vai acontecer isso? E vai ter sinal, a gente vai poder observar alguma coisa indicando que está para chegar? E aí Jesus ele passa a responder. Ele atende essa súplica dos discípulos de um jeito bem judaico. O jeito judaico, que a gente já vê desde o Antigo Testamento, é quando se fala de mais de um evento que são de mesma natureza,
se agrupa num discurso. O nosso jeito não é assim. O nosso é cronológico. A gente normalmente fala de coisas que aconteceram na mesma época ou que se sucedem. E os profetas e os judeus e Jesus, né, já falam de eventos que às vezes não estão juntos, nem mesmo se sucedem assim, numa sequência rápida, mas que têm o mesmo tema. Isso é muito comum na profecia. E na profecia de Jesus também é. Então Jesus fala aqui, eu já vou lhe adiantar antes de ler o texto. Ele fala de dois eventos muito intensos, completamente distintos. Ele fala da queda daquela cidade que aconteceu no ano 70, e aí houve uma segunda queda, ou foi totalmente arrasado no ano 135, e ele fala do futuro, do que para nós ainda é futuro, que é a volta de Jesus, a volta do próprio Messias. Então, ele fala desses dois eventos, ele vai trabalhando as duas ideias, porque nas duas ideias tem o mesmo princípio, que é nós devemos estar prontos, e segue o seu discurso. Vamos lá? O senhor fala assim, primeira coisa que ele fala, e eu quero chamar atenção para isso. Se você não tiver curiosidade assim de explorar profundamente a escatologia bíblica, que é o assunto dos tempos do fim, mas tiver curiosidade alguma, preste atenção na primeira coisa que Jesus fala. E isso tem que nortear o seu estudo, a sua pesquisa. Cuidado para não ser enganado. Percebeu? Primeira coisa, se você quer estudar sobre o fim do mundo e o começo do novo mundo, cuidado para não ser enganado. Por quê? Porque vai vir muita gente dizendo que vem em nome de Jesus ou que é o próprio Jesus. Eu já encontrei alguém assim. Nos anos 90, uma pessoa me encontrou e me disse que Jesus estava de volta. Bom, dispensa comentário, né? Ou então algumas pessoas vão dizer assim, tá chegando o fim do mundo, tá próximo, né? Cuidado, cuidado. E não sigam essas pessoas. Quando vocês ouvirem falar, e isso serve para nós, tá? Guerras, rebeliões, não tenham medo. Toda vez que sai uma guerra, dá muito medo do fim do mundo. Se você tem cabelo branco como eu, você deve lembrar, nos anos 80, o medo que permeava todo o mundo de que a gente ia acabar numa bola de fogo nuclear. Era um assunto cotidiano. E se falava muito, será que é assim que vai acabar o mundo? Eu lembro de pessoas dizerem assim, poxa, o primeiro fim do mundo foi em água, né, o dilúvio. Será que agora vai ser em fogo? E o primeiro foi Deus que trouxe, será que o segundo é a gente que vai trazer com armas nucleares? O que o senhor falou aqui? Não tenham medo. Vocês vão falar de muita guerra, não tenham medo. É necessário que aconteçam essas coisas, mas o fim não vem imediatamente. Calma, vai acontecer muita coisa antes do fim. E ele falou o seguinte, vai ter nação contra nação, ou seja, guerra vai ser uma constante, reino contra reino. E mais ainda, e para nós que vivemos agora na nossa era, o que Jesus fala agora, para nós faz mais sentido do que para todas as eras, inclusive para aqueles ali que estavam vindo. Porque ele fala de grandes terremotos. Nós temos registros de terremotos nos últimos 50 anos, como não há registros na história. Registros, nós temos informação. Terremotos, fomes e pestes. Fomes e pestes. Pestes, sabe o que é isso? Epidemias, pandemias, em vários lugares. E acontecimentos terríveis. Se você acompanha minimamente as notícias do nosso mundo, tem dia que é difícil dormir. Se a gente acompanhar o noticiário, é pavoroso. E ainda mais, grandes sinais provenientes do céu. Aqui nós ficamos curiosos, o que a gente ainda tem para ver, né? Porque todo o resto a gente já viu. Agora, esses grandes sinais do céu, o que será que é isso? Muita gente tem especulado, mas a gente de fato não sabe ainda. Quando acontecer, a gente vai saber. Só que antes de tudo isso, aí Jesus faz a transição. Ele está no mesmo assunto, mas ele muda de evento. Ele fala, antes disso, vão prender vocês. E eles vão entregar vocês às sinagogas e prisões. Sinagoga, vamos lembrar que sinagoga não é templo, tá? Sinagoga é um lugar onde se reúnem 10 homens judeus para orar. E é claro, pode ser mais de 10, pode trazer a família, mas para estabelecer uma sinagoga, 10 homens judeus. E por que entregar as sinagogas? Por quê? Os judeus foram os primeiros perseguidores da igreja. Perseguiram o próprio Cristo, né? Ainda que, nós nunca podemos esquecer disso, a primeira igreja foi formada por quem? Judeus. O evangelho chegou a mim e a você por causa de quem? Judeus. Quem é que evangelizou o Oriente Médio e até a Europa? Judeus.
A gente não pode esquecer disso. Tem gente que tem até um sentimento contrário à nação judaica, à etnia judaica, né, como vamos falar, a raça dos judeus, mas esquecem que Jesus era judeu, que os apóstolos eram judeus, que os primeiros discípulos todos eram judeus e que o evangelho prosperou, em primeiro lugar, entre os judeus. Mas o Senhor alerta que vai ter judeu que vai perseguir a igreja. Então, por isso que eles seriam entregues às sinagogas, né, e às prisões. E seriam levados à presença de reis e governadores por causa do nome de Jesus. Nós ainda estudaremos, né, um exemplo, um dos muitos exemplos. O apóstolo Paulo, preso, foi levado a um rei para prestar seu depoimento, sim. E o Senhor falou que vai ser oportunidade de dar testemunho, como Paulo fez e como muitos fizeram e ainda fazem. Mas convençam-se de uma vez, vocês não devem se preocupar com o que dirão para se defender. Então, a defesa cristã diante da perseguição, ela não vem de uma preparação retórica. Ela não vem disso. Retórica é a arte de falar, né? Não, não é disso que vem. Porque o Senhor vai dar palavras de sabedoria para saber e poder fazer com que nenhum dos adversários seja capaz de resistir, ou contradizer. Vem do Senhor essa sabedoria para nesses depoimentos, nesses testemunhos, nesses tribunais. E a gente sabe pela história, até agora, no século XXI, né? Por exemplo, atualmente na Coreia do Norte, pessoas ainda são condenadas à morte por ter religião, qualquer uma, tá? Qualquer uma, se a pessoa for muçulmana, se ele for budista ou cristão, é pena de morte. E há relatos de cristãos que nos seus processos, né, processos brevíssimos, curtíssimos, eles testemunham do amor de Cristo. E sem retórica, sem eloquência, mas com muita verdade e muito amor. Vocês serão traídos até por pais, pelos irmãos, pelos parentes e amigos. E eles entregarão alguns de vocês à morte. Isso aqui parecia tão distante para tanta gente, até que nós tivemos século XX, né? Por exemplo, eu vou dar só exemplos aqui, tá? Na Revolução Cultural Chinesa, os jovens foram estimulados a fazerem acusações contra os seus pais, se os pais não aderissem à Revolução Cultural. E a Revolução Cultural Chinesa, o que era? Era um processo marxista que tinha como uma das suas grandes teses a ausência completa e o combate e a destruição da religião. Então, os chineses que já haviam cristãos lá, sim, muitos foram entregues por familiares ao governo e receberam sentenças terríveis. Mas isso ao longo de toda a história aconteceu. Isso é só um exemplo para que você não ache que a perseguição aos cristãos é uma coisa lá do Coliseu Romano. Hoje tem cristãos sendo perseguidos e assassinados por causa do testemunho de Cristo. Se você quiser pesquisar, eu já vou lhe dar direto uma referência muito boa. Procure Missão Portas Abertas. É um grupo, uma equipe que reúne informações, não só isso, mas entre outras coisas reúne informações sobre perseguição a cristãos no mundo todo hoje. Você vai ficar pasmo com o que acontece e a gente não vê na televisão. E o Senhor fala que todos odiariam os discípulos por causa do nome dele. É claro que todos os que são contra Cristo, né? Contudo, nenhum fio da cabeça de vocês se perderá e é perseverando que vocês obterão a vida. Aqui, nós precisamos, é claro, ler essa passagem dentro do seu contexto. Se ele acabou de dizer que eles seriam entregues à morte, e ele fala, nenhum fio da cabeça se perderá, ele não está falando de uma preservação da vida nos termos de vida biológica. Ele está falando da preservação da vida eterna. Ele fala, eles não podem tocar na alma de vocês, no espírito de vocês. Isso está garantido, né? O próprio Senhor vai garantir vocês. Não se preocupem com isso. E vocês vão perseverar para obter a vida. Ele já ensinou longamente, né? Que quem persevera e até perde esta vida por amor a Ele, ganha a vida eterna. E aqui ele fala, né? Está falando tanto, essa passagem toda, tanto se referiu ao que aconteceu com os judeus lá atrás, com os cristãos judeus, quanto ao que ainda vai acontecer, inclusive com cristãos judeus. Aqui é só uma pincelada rápida, tá? Nós sabemos pela leitura das profecias a respeito do fim dos tempos, que muita gente de Israel, muita gente do povo de Israel, vai receber Jesus como seu Senhor e Salvador, tá? Mas esse é assunto lá para outros estudos ainda. Quando virem Jerusalém rodeada de exércitos, vocês saberão que a devastação está próxima. Então,
Ele está dizendo assim, olha, vai ter um cerco em Jerusalém e Jerusalém não vai aguentar esse cerco. É esse cerco que vai marcar a devastação. Porque Jerusalém era uma cidade forte que aguentou muitos cercos. Cerco é quando uma cidade murada, um exército vem, rodeia essa cidade e bloqueia entradas e saídas. Né? É uma tática antiga para destruir uma cidade murada, até o ponto que as pessoas passam fome, enfim. Mas uma cidade murada bem estruturada, ela aguenta, porque ela tem reservas, ela tem recursos. Jerusalém tinha fontes de água dentro da cidade. Então, o Senhor falou, mas dessa vez não. Quando vocês virem o cerco, dessa vez a cidade vai cair. E aí, quem estiver na Judéia, fuja para os montes. Judéia era toda aquela região do país, região sul, onde ficava Jerusalém. Jerusalém ficava por aquela região, também Jericó. Ele falou, quem estiver na Judéia, fuja para os montes. Aproveite as elevações e desapareça, se esconda. Quem estiver na cidade, saia da cidade. Essa conversa de Jesus é longa, então aqui eu vou dar uma pausa para a gente retomar no próximo vídeo. Lembrando, o assunto segue, tá? É só uma pausa para não ficar um vídeo muito longo, mas volte na próxima, porque aqui nós estudamos a Bíblia. Até lá!